Então, para quem não me conhece pessoalmente, acho que a grande maioria aqui, eu sou a Bárbara, Bá Mendes para alguns, Bá Low Carb para outros. Sou casada, tenho 29 anos, quase 30. Esse ano, dia 10 de junho, completo 30. Tenho 2 filhos, o Cauã de 13 e a Bia de 5 aninhos. Sim, eu tive o Cauã com 16. Todo mundo vai se assustar, né? Quando eu falo minha idade e a idade dele. Eu casei bem novinha. Já estou com meu marido desde os meus 14 anos. E a gente namorou, teve filho, casou. É uma outra história que eu deixo para outro momento, tá bom? Eu sou cristã da Igreja Bola de Neve de Osasco. E vou contar para vocês... Vou contar então essa minha história, né? Como surgiu a Bá Low Carb, quem era eu antes disso. Então vai ser um resumão, tá bom? Que é uma história meio longa. Eu sempre tive problema com peso, assim, desde que eu me lembre. Eu sempre fui uma criança que não era tão magra, uma adolescente que também não era tão magra. Não cheguei a ser obesa nessa fase, mas eu já nasci bem gordinha, aí fui uma criança com as perninhas fortinhas. Não era mais gordinha, mas também não era mais magrela. E sempre tive probleminhas com a alimentação, né? Eu nunca comi saudável. Eu comia muito mal, bem mal. Se você falasse pra mim que ia me dar um alface, era morte pra mim. Eu nunca gostei. Então eu sempre tive o paladar muito infantil. Minha alimentação era basicamente pão, massas, bolos, refri, arroz, feijão, uma mistura. Era basicamente isso. Não era de comer um monte de tranqueira, né? Quando eu era criança, nem tinha acesso a tanta tranqueira, mas eu não comia saudável. Então, assim, minha mãe fala que sempre tentou, desde quando eu era pequena, e eu sempre passava mal, vomitava, aquela coisa toda. E eu cresci com esse mau hábito de comer extremamente mal, comidas industrializadas. Então, o meu almoço era saudável? Era arroz, feijão e uma mistura. Não tinha vegetais, não tinha legumes, não tinha uma fruta de sobremesa. Não gostava, não comia. E eu virei uma adulta. Eu virei uma adulta com um paladar extremamente infantil. Pensa numa criança comendo, sempre fui eu. E eu cresci com esse mau hábito, né? Fui ganhando peso ao longo dos anos. Na minha primeira gestação eu ganhei 20 quilos. 20 quilos. Engravidei, não estava obesa. Na época eu não era magrela, mas eu creio que eu pesava pouco menos do que agora. E ganhei 20 quilos. Cheguei a quase 85 na época. E foi assustador. Consegui na época perder quase todo o peso. Perdi uns 15 quilos, faltaram 5 e fiquei com esse peso durante alguns anos. Mas os hábitos continuavam sendo péssimos. E na época eu comecei a trabalhar com 18 anos, né? Eu comecei a trabalhar e trabalhando fora piorou, porque é aí que eu comecei a desandar. Então, se eu comia mal, eu comecei a comer pior ainda. Vivia à base de restaurante, fast food. Nunca fui de comer grandes quantidades, mas eu comia muito mal, muito errado. 80 quilos eu parei de pesar. Não me pesava de jeito nenhum, tinha pavor de balança. Pavor. Quando ia no médico, tinha que fazer alguma coisa que tinha que pesar, era o terror pra mim. Eu não me pesava, não falava meu peso pra ninguém, nem pro meu marido. E parei de pesar. Falei, não tô nem aí, vou comer mesmo, vou ser feliz, igual muita gente que tá assistindo agora fala, né? E eu simplesmente falei, não quero saber. E aí nesse tempo, né, nessa época, tentei entrar uma vez na academia,
fiquei uns meses indo pra academia, mas eu não mudei a alimentação, né? Então eu perdi no máximo 3 quilos na época. E foi oferecido pra mim nessa academia, não é a que eu tô hoje, tá, gente? É uma academia que nem existe mais. E foi oferecido na época um remedinho pra me ajudar, pra eu perder um peso, que eu tava indo super bem, mas que eu podia melhorar e tal. E eu naquela ilusão, né? Louca pelo atalho, louca pra chegar rápido no objetivo, cortando o caminho, simplesmente falei, eu quero. E comecei a tomar sibutramina, sem receita. Comprava dentro da academia que eu treinava naquela época. Tomei um tempo, tomei uns 3 meses e comecei a perceber que eu não estava bem. Aquele remédio, assim, me fez muito, muito mal. Eu sei que tem gente que toma porque o médico receitou, ok, não julgo, desde que você tenha receita médica. Mas os efeitos colaterais que eu tive com ele foram terríveis. Eu quase entrei em depressão. Não conseguia comer. Eu vivia à base de refrigerante zero. Eu não conseguia nem comer direito. Eu beliscava. Eu lembro que eu levava minha marmita pro trabalho e eu dava para as minhas colegas comerem, porque eu tinha nojo de comida. Emagreci 12 quilos. Fiquei bem. Fiquei feliz. Nossa, consegui emagrecer. Que ótimo. Mas precisei parar de tomar. E aí começou o terror do efeito rebote, né? Então, se eu tinha perdido 12, em 5 meses eu ganhei 20 quilos. E esse peso só foi aumentando. Nesse meio tempo, eu comecei com aquela febre, né, dos shakes e chás de uma determinada empresa aí, que todo mundo conhece, que começa com Herba e termina com Life. Tomei os shakes uma época, emagreci e tal, mas, gente, qualquer pessoa que troque refeições super calóricas por um copo de leite com shake vai emagrecer, é meio que óbvio, né? E não deu certo, lógico, não tem como levar isso como hábito, e era extremamente caro. Parei, engordei tudo de novo. E em 2013, eu tive um problema seríssimo de saúde, que foi a embolia pulmonar. Eu tive embolia pulmonar, segundo os médicos, por conta do anticoncepcional, porque eu não tive nenhum fator de risco. Eu estava, assim, com sobrepassos. Mas, então, eu tive embolia pulmonar em 2013, por conta do anticoncepcional, por conta dos maus hábitos alimentares. E foi aí que eu me pesei. Porque eu fui internar, né? E lá tinha que pesar semanalmente. Eu fiquei 12 dias no hospital. E bateu lá na balança 95 quilos. Na verdade, não. Quando eu entrei no hospital, deu 92 quilos. 3 dias, uma semana depois, que eu fui fazer a pesagem de novo, né? Pra fazer lá os relatórios, já tinha subido 3 quilos no hospital. Foi, na verdade, bem assustador, né? Nessa época, eu quase entrei em depressão, porque eu não aceitava aquilo. Eu falava, gente, como é que pode eu ter chegado nisso? Choque de realidade, né? Porque eu estava há muitos anos tentando essas dietas malucas, shakes, chás, remédio e tudo mais. Tinha já desistido. Tava naquela fase do tô nem aí. Vou comer o que eu quero, vou viver do meu jeito. Cada um cuidando da sua vida e tal. E aí me deparei com esse peso, quase 100 quilos, com 23 anos, doente. E aí durante o tratamento, né, tem um tratamento que a gente faz depois da embolia, que eu explico depois, um outro stories falando sobre essa doença, eu engravidei da minha caçula. E quando eu engravidei dela, eu já estava com 105 quilos. Ou seja, em 6 meses que eu tinha saído do hospital com a embolia, em 6 meses depois eu estava grávida e pesando 10 quilos a mais. Então, eu tinha passado já da linha dos 3 dígitos. A minha médica me encaminhou para nutricionista. Infelizmente, eu nunca dei sorte com um nutricionista, nunca dei sorte com endócrino. Todas as vezes que eu fui no nutricionista, ele me passava uma dieta pronta de gaveta, que pra mim, eu sabia que eu não ia comer aquelas coisas. Não tinha
possibilidade de substituições, eles não me ouviam, não tentavam adequar, não tentavam fazer nenhum tipo de adequação, nenhuma estratégia específica. Mandavam por e-mail a dieta e infelizmente eu nunca me adaptei, não conseguia seguir, boa parte pela minha falta de força de vontade mesmo e por não existirem estratégias que se adequavam ao meu perfil, né? Eu sei que existem vários profissionais super capacitados, conheço vários aqui pelo Instagram, mas infelizmente eu não dei sorte com os profissionais. E peguei e falei pra minha médica, eu não dei certo com essa nutricionista, eu não vou mais. Ela, não, tudo bem, só tenta dar uma segurada pra você não ganhar tanto peso, que depois vai ser pior, a gravidez acaba sendo de risco. E foi o que aconteceu, né? Eu não tive diabetes gestacional, mas eu tive pré-eclâmpsia pela segunda vez, porque eu já tinha tido na gravidez do Cauã, o mais velho. Gravidez praticamente inteira de repouso, então alguém que já era sedentária teve que parar de trabalhar, entrei na caixa, fiquei afastada, tinha que ficar de repouso. Tentei sim segurar na alimentação, mas engordei 13 quilos. Então, no dia do parto, eu lembro até hoje que eu estava com 118 quilos. E eu vi muitas piadinhas no hospital, as enfermeiras com ironia, sabe? E é aí que eu comecei a sentir na pele mesmo, além de todos os julgamentos que eu já recebia de amigos e familiares, né? Sobre a minha aparência, que eu tinha. Você tem um rosto lindo, mas você é tão gordinha. É a pior coisa. A gente tem espelho, né? Tem balança. A gente sabe quando tá fora aí dos padrões. Ou mesmo como era o meu caso. E eu lembro que tinha eu e mais uma moça. Ela também tava bem acima do peso na época, não tanto quanto eu. E as enfermeiras, nossa, hoje temos mamães de peso, times de peso. Meu, aquilo na hora foi uma facada pra mim. Fora várias outras coisas que eu ouvi ao longo da gravidez que nem vem ao caso. Mas esse dia foi chocante, porque eu tinha visto um número na balança que eu jamais pensei que eu ia ver. E tive minha filha, né? Graças a Deus ocorreu tudo bem, apesar do problema da pré-eclâmpsia. E continuei com aquele peso por um tempo, perdi 11 quilos. Em um mês e meio, consegui emagrecer. Eu continuei engordando novamente. Continuei com hábitos péssimos, com criança pequena a gente não tem tempo pra nada. E não me pesava. Voltei à fase do não quero saber meu peso, não tô nem aí. E não vou me pesar, não quero saber. Até que minha irmã marcou o casamento dela. Que aí entra a história de como eu conheci a low carb. E minha irmã marcou o casamento, eu falei, meu Deus, eu vou ser madrinha. Que roupa que eu vou usar com esse tamanho que eu estou? Eu não vou achar nada que eu goste, eu vou ser a madrinha mais feia. Várias coisas começaram a passar pela minha cabeça, coisas que eu fingia não ligar, mas que lá no fundo sempre me machucaram muito. Comecei a pensar, o que eu vou fazer? Onde eu vou achar uma roupa que eu goste, que eu acho bonita, que tem a ver com a minha idade, afinal eu era jovem. Onde eu vou achar algo que me sirva? E aí que eu comecei a pesquisar e estudar possibilidades de perder peso. E se eu não conseguisse com a alimentação, eu ia apelar para uma cirurgia bariátrica. Eu falei, olha, não vai ter jeito, eu morro de medo de cirurgia bariátrica, morro de medo de qualquer cirurgia, por conta do meu histórico, né, com a embolia pulmonar, é muito arriscado fazer uma cirurgia. E eu falei, se não tiver jeito, eu vou ter que fazer cirurgia, mas eu vou tentar, vou atrás, quem sabe eu acho alguma coisa, algum remédio, algum chá, alguma dieta que eu consiga perder peso. E isso eu lembro que foi no começo de 2017, quando eu comecei a pensar sobre isso. Minha irmã ia casar no ano seguinte, em abril de 2018. E comecei a estudar, fuçar na internet, ler. Até que um dia no Facebook eu vi uma postagem da Veja falando de dietas e comecei a ler os comentários dessa postagem lá no Facebook.
E um rapaz, não lembro o nome dele, não sei o contato dele, infelizmente eu não gravei, não anotei. Um rapaz comentou: eu emagreci 50 quilos com a dieta Atkins, com a dieta low carb. Nossa, é impossível a pessoa perder todo esse peso sem fazer cirurgia, só com dieta. E ele me respondeu, me explicou que era uma das vertentes, né, da low carb, e que ele realmente tinha emagrecido, e eu vi as fotos dele e era real, era possível. E eu falei: nossa, eu preciso disso, é essa a minha salvação. É um estilo alimentar que os alimentos permitidos têm muito a ver comigo, e eu vou precisar quebrar essa barreira de não gostar de vegetais, porque apesar de ser uma dieta que tem as proteínas e as gorduras boas, também entram os vegetais de baixo carboidrato, né? E eu comecei a estudar. Li o livro do Dr. Atkins, aí comecei a dar uma lida sobre cetogênica, sobre low carb, sobre jejum intermitente, sobre todo esse conteúdo que eu costumo postar aqui, e me apaixonei. Falei: é isso que eu preciso pra mim. Faltava o principal, a coragem para começar. Então eu comecei em janeiro a estudar e só dei início à minha mudança alimentar em novembro. Foi quase um ano lutando contra a minha mente, contra mim mesma, para dar o primeiro passo para iniciar. Eu não conhecia ninguém que seguia essas dietas de baixo carboidrato. Era algo extremamente novo para mim. Eu não era tão falado como é hoje, né? Não tinha grupo, eu não participava de nada. Então era eu sozinha, lendo, relendo, pega uma coisa aqui, acha um médico ali que fala sobre o assunto. E faltava o pontapé inicial, que era o começar. E eu lembro que eu falava assim: não, mas eu vou fazer essa dieta só pra perder uns 20 quilos pro casamento, depois eu volto pra minha vida normal. Eu não quero viver de dieta, isso não serve pra mim. Eu tinha que comer, mas ainda não tinha tomado coragem pra começar. E no dia 19 de novembro a gente teve um evento, e naquele dia eu tive um episódio sério de compulsão alimentar. Eu lembro que eu tomei essa iniciativa, né, essa coragem de começar. Chega, é hora de mudar minha vida. A meta inicial era de eliminar pelo menos 20 quilos até o casamento da minha irmã, que assim, comi tanto pudim, lembro até hoje, comi tanto pudim que à noite minha barriga doía, e eu nunca tinha passado por isso, de comer até doer a barriga, de comer até passar mal. E eu lembro que eu tava muito nervosa, sabe, uma dor terrível, e eu comecei a chorar muito de dor, e Deus falou: chega, você começa amanhã a mudar a sua vida, chega disso. E aí foi assim que eu comecei, no dia 20/11 de 2017, da noite pro dia, do domingo pra segunda, eu num momento ali de mal-estar, orando, conversando com Deus. Abril eu consegui, se não me engano, eliminei 25 quilos nesse período. E o que era pra ser algo temporário, hoje virou um estilo de vida pra mim, né? Quando a gente fala: ai, você leva low carb muito a sério, eu sei de onde eu vim, eu sei o quanto eu sofri com a obesidade. Então, foi uma forma, eu creio que Deus me mostrou, foi uma forma de Deus me mostrar, né, que eu podia sim mudar de vida, melhorar a minha vida, não só física, né? Eu falo pra todo mundo: gente, eu comecei pela questão estética, e com o passar dos meses eu fui vendo como a minha saúde já estava prejudicada, né? Meus exames eram ótimos, não tinha problema nenhum nos meus exames, mas era questão de tempo, né, para as doenças começarem a aparecer, fora as doenças emocionais que eu já tinha por conta desse problema com a aparência, né? Então eu vejo que foi uma forma que Deus me mostrou aquela pessoa lá no Facebook, a história dele, que infelizmente eu nem tenho como agradecer, porque eu não tenho o contato dele salvo, mas foi através de uma história de vida que eu mudei a minha. E hoje eu posso ver várias e várias outras pessoas conseguindo também mudar com o meu depoimento, com a minha história, e isso me deixa muito feliz.